noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Não sei que horas você vai escutar esse podcast. Meu nome é Dan Lisboa e inicio agora, única e exclusivamente pela 24ª vez. O incrível, o estourado, o espero que não como tudo na minha vida, nada flopado podcast rolê. E aí, galera? Como vocês estão? O que vocês acharam do último episódio? O que mudou? Espero que tenham gostado. Recebi umas mensagens muito legais do pessoal que já escutou e que já indicou para outras pessoas. Vocês são, assim, demais. Mas agora, estamos no episódio 24. E o tema me veio por uma indicação de série que eu poderia gostar. Eu amo quando vocês me indicam as coisas. Fui averiguar e sim, a série é muito a nossa cara. Muito nosso jeitinho para conversar sobre as coisas. Então vamos lá, vamos de histórias nada leves e tênis. O mundo tá acabando. E agora? Aquecimento global, guerra, desvio de dinheiro, fome, atentado, alagamento, mas... Peraí. E se o mundo estiver acabando mesmo? Nessa última semana, eu comecei a assistir uma série nova, Carol e o Fim do Mundo. Quase na mesma pegada de Midnight Gospel, pra quem curte esse estilo. E me pegou de um jeito que eu achei que ia ser muito legal pra compartilhar aqui com vocês, porque aborda vários outros temas interessantes. Imagina só se tem um astro gigantesco vindo em direção à Terra. E quando a gente olha pra cima, ele tá lá, vindo, cada vez maior. Por mais que a gente saiba que tudo tem o seu fim, qual o sentido da vida quando o fim é visível? A história começa com um tic-tac, tic-tac do relógio sem parar em um pesadelo que a Carol tem. E quando ela acorda, ela tá nesse pesadelo. Na TV, nas rádios, pelas ruas é possível ver o quão fim impacta o meio. Nesse caso, muito. O caos mexeu com todo mundo. Literalmente todo o mundo. O foco gira em torno de alguns personagens e mostra como eles vão lidando com o fim do mundo. Então, como somos todos diferentes, é ótimo para ver escolhas diferentes. A gente tende a viver a nossa vida e às vezes a gente meio que cai no modo automático em executar a tarefa e descansar, para executar a tarefa e descansar. Por mais que a gente saiba que a vida é curta, que a gente tem que aproveitar a juventude, que a vida é o hoje, que as pessoas se vão, a gente não tem aquele desespero do fim. E muitas vezes a vida vai passando e passando. Mas o que aconteceria se você soubesse que o fim já tem data e hora marcada e calculada e recalculada? O que você faria? Pois bem, a maioria da população desistiu das obrigações diárias e passou a viver a vida assim, adoidado. As empresas fecharam suas portas, as pessoas começaram a viajar, conhecer novos lugares, passaram a se vestir como quisessem, muitos passaram a não usar nada. E é como se o mundo tivesse desativado e geral entrasse em modo aleatório. É muito assustador. A quebra da rotina já incomoda. Um sentido errado no metrô que a gente pega já incomoda. Imagina uma quebra imaginária na linha da vida. Você pensa, eu tenho 7 meses e pouquinho para fazer a minha vida valer a pena. Mas aqui temos um ponto, né? Até então não valia? Que loucura pensar em situações extremas para comparar com o cotidiano. Porque sempre tem que valer a pena. Você tem que aproveitar todo dia, viver a alegria e a tristeza diária justamente para não ficar com aquele gosto amargo do que poderia ter sido vivido. E a Carol, que é a protagonista, ela luta para aceitar a realidade do fim do mundo. Creio que essa seja a mensagem inicial, que a aceitação é o primeiro passo para lidar com uma situação difícil. Se ela ficasse em negação, ia perder mais tempo ainda até cair a ficha e só assim começar a agir. Mas agir no quê? Não sei. No que ela acreditasse que fosse melhor para ela.
Tudo é um processo e essa aceitação vai se prolongando ao longo dos episódios, fazendo com que a gente possa ver as nuances e mudanças nela aos pouquinhos. Um mecanismo nosso é tentar resolver as pendências. Todo mês a gente está lá levantando contas a pagar, fazendo um balanço de gastos, a gente visualiza as prioridades do mês. Isso é inevitável. A sensação de dever cumprido dá uma certa paz, e nesse caso da história, não existem mais pendências. Poxa, a gente corre para entregar tudo a tempo, para organizar os nossos horários, e quando não existe mais essas pequenas metas, a gente fica perdido. O foda dessa série, que eu ainda penso quando eu tô assistindo, é que a notícia do fim foi feita em um pouco menos de 8 meses. E 8 meses é muito tempo. Fiquei um tanto quanto confusa, porque se tudo para hoje, como vai ser daqui 8 meses? Se todo mundo abandonar o seu trabalho e a máquina parar de girar, como funciona o abastecimento, manutenção dos serviços essenciais? Os militares, na série, tá, gente? Os militares tiveram que cuidar dos mercados e creio que alguns pontos de fornecimento, mas e o resto? A desordem me gera um incômodo muito grande. E eu sei que cada um lida de um jeito. Muitas pessoas vão levando sem ansiedade de outros. E tudo bem, mas pra mim foi tipo, meu Deus, e agora? Apesar da tentativa de colocar as coisas em ordem, simplesmente não é possível. Não tem mais dívida. Não tem mais débitos e compromissos. A Carol tenta pagar as contas dela e recebeu uma carta do banco que dizia: o único débito a pagar é para com você mesma. O que a gente faz com essa informação? E se eu não souber qual é o débito que eu tenho para comigo? O que eu faço quando eu não posso pedir ajuda, já que ninguém sabe o que fazer? De onde tirar a luz do fim do túnel para não viver esses últimos meses em completo desespero e agonia? Vamos tentar descobrir. Claro, o primeiro lugar onde muitas pessoas pedem direcionamento e procuram acolhimento é na casa da nossa família. E foi isso que ela tentou fazer na história. Só que chegando na casa dos pais dela, ela vê o quão bem eles estão. E eles estão se virando como eles podem, por mais fora da casinha que pareça. Eles entraram em um trisal com o enfermeiro deles e desde então estão muito felizes, obrigada com essa descoberta, com essa liberdade. Apesar da primeira impressão, o enfermeiro ele também tem um local de fala e ele mostra o quão completo ele também se sente nessa relação. Parece que os três ali encontraram uma rota para seguir. A única preocupação deles é com ela, porque ela não parece que está bem. O que é muito normal, né? Fim do mundo. Mas não só por isso. Eles querem sentir que ela está tentando seguir, que ela está tentando descobrir algo novo e se aventurar. Mas ela não é assim. Ela não é aventureira. Ela não gosta de adrenalina. Ela nunca se abriu para as pessoas e não vai ser fácil assim mudar quem ela é. A gente tende a se comparar com outras pessoas e isso aumenta muito quando todo mundo se prontifica, entre aspas, evoluir, enquanto a gente não está pronto nem para dar o primeiro passo ainda. Os colegas da família, os vizinhos, os antigos amigos da escola, todo mundo por aí aprendendo um novo idioma, conhecendo esse mundão todo afora e estampando uma felicidade que às vezes parece ser forçada em busca de pertencimento. E ela ainda na fase de se sentir congelada. Apesar dela ser quem ela é e por saber os seus limites, ela se arrisca a conhecer alguém, a conversar. E dá certo. Até ela ver que não deu mais. Ela fica com um cara que acaba jogando nela a responsabilidade de ser uma mulher para ele, uma mãe para o filho dele, já que a ex abandonou na bagunça. E ali ela cruzou a realidade dela com a de outra pessoa que não está pronta para se juntar com ninguém. Eu acredito muito que nesses momentos de tanta pressão é melhor dar um passo para trás, para tentar visualizar ao redor, se curar e então sair do casulo para seguir até poder ajudar alguém. E meio que foi isso que ela fez. Dias vão,
dias vêm. E num passeio aí, indo num mercado distante, passeando pelas ruas, ela vê uma mulher num ponto de ônibus. Uma mulher arrumada, de roupa social. E pela curiosidade, ela decide seguir a moça. E seguindo essa moça, quando ela chega no destino, ela vê que é um prédio administrativo. Ela sobe? Não sobe? Hum. Apesar da vergonha, ela decide subir. E chegando lá, tem pessoas trabalhando num escritório que parece ser funcional. O olhinho dela chega a brilha. Gente, eu nunca seria essa pessoa. Mas vamos lá. Ali, ela começa a se encontrar. Ela encontrou um lugar em pleno fim do mundo, onde ela pode cumprir horário, ter motivação para se arrumar, onde ela tem coisas para estudar em casa, né, referente ao trabalho novo, e metas. Nesse escritório não pedem histórico nenhum, é só chegar, fazer o cadastro e começar a trabalhar. Simples assim. Então ela começa com um serviço simples de copiadora, organizar arquivos, etc. Ela enfrenta pequenos desafios no serviço e entra numa aventura muito louca para encontrar um toner de tinta que acabou da copiadora. Ela mostra nesse episódio o quanto ela se importa e que ela precisa desse toner, apesar de qualquer coisa. Parece que com o objetivo final ela conseguiu agir e se arriscar. Acabou assaltando a mão armada a casa de uma colega para pegar o bendito toner e quando volta para o trabalho, uma moça do escritório conta que tem um almoxarifado cheio de material para as coisas que faltarem. E de onde saiu essa parte da arma? Ao longo da série, algumas coisas vão acontecendo de forma rápida, como se a mensagem fosse a soma de várias informações jogadas e não episódio por episódio, sabe? Quando ela aceita trabalhar nesse escritório, ela ganha uma arma que fica nas mesas. Cada um tem uma. Meu primeiro pensamento foi: caso você desista de tudo, aqui tá um caminho mais rápido. Isso me deu um certo arrepio do quão comum seria, dada a situação atual, né? Onde em breve todo mundo vai morrer. Eu tô aqui, esse episódio tá parecendo vou te contar uma história. Mas achei que merecia uma coisa a mais, um episódio de conversa e reflexão. E não só eu contar a história. Voltando. Os dias passam e esse contentamento de nova realidade supre por um tempo. Mas depois ela começa a sentir falta de algo. Sabe? Ela começa a sentir falta de pessoas. Ela passou a ficar tanto tempo focada no trabalho novo que esqueceu de se aproximar das pessoas. Então, o que ela faz? Ela tenta chegar junto, tenta puxar um assunto, tenta soltar uma piadinha. Mas não adianta. O pessoal tá ali com tanta coisa na cabeça que ninguém demonstra o mínimo interesse de saber qualquer coisa sobre ela. Difícil julgar as atitudes de qualquer personagem porque é uma situação extrema. E também compreendo o fato das pessoas não quererem criar novas relações, já que vão perder em breve. Mas não sei. Eu sou tão passional que a relação diária com outros humanos me faria uma falta, assim, imensa. Eu não ia conseguir me isolar dessa forma. E depois de tanta coisa, a gente cria uma casca e evita sofrer ainda mais com tudo que está acontecendo e o que ainda pode acontecer. Mas na série eu também pude ver que validar o ser humano é muito mais forte que qualquer coisa. Saber da história de alguém, entender o sentimento de alguém e não só contabilizar essa pessoa como um número. Isso agrega mais valor à vida. Então a Carol, ela tem a ideia de pegar os arquivos de cadastro e memorizar os nomes de todo mundo. Virou algumas noites decorando para que ninguém ficasse de fora. E depois começa a chamar todos os funcionários do escritório pelo nome. De início acharam que ela era meio doida, mas fez com que eles vissem que teriam espaço com ela. Ali ela estava abaixando os muros em torno dela e permitindo que as outras pessoas pudessem entrar. E pode parecer pouca coisa, mas chamar alguém pelo nome faz com que a relação seja mais fácil. Não sei se eu posso chamar de fácil, mas experimenta chamar a pessoa pelo nome algumas vezes quando ela é a pessoa nova no grupo. Ela vai se sentir acolhida. Ela vai sentir que pode expor as opiniões e
Toda relação saudável começa assim. Parece bobo e parece pouca coisa. Mas tudo isso que eu disse foi com base em 2 episódios de 20 minutos cada. É uma bomba de coisas pra pensar e eu achei sensacional ter isso no podcast. O segundo episódio eu tirei pra mim a mensagem de agir de maneira pensada, sabe? De não ter vergonha de acessar outras pessoas. Porque se a Carol tivesse visto a falta de tinta e perguntado pra alguém, algum colega ia falar que tem um almoxarifado. E ao invés de só perguntar, ela decide sair pelas ruas procurando nas lojas saqueadas. E a única solução que encontra é roubar a casa de alguém. É preciso vencer a vergonha ou o desconforto para ter alguma espécie de informação antes de agir. Poxa, Carol, aí não dá, né? Mas é foda, né? E esse é só o começo. Depois eu faço mais alguns episódios com outros insights que eu tive nos acontecimentos seguintes. Eu acho que vocês vão gostar. Se vocês gostarem desse formato de episódio, eu sigo fazendo mais alguns. Gostasse? Curte, compartilha para os amigos todos e deixa 5 estrelinhas aqui no Spotify. Compartilha o podcast, faz o boca a boca por aí. Quer compartilhar algo comigo? Pode me mandar um zap, uma carta, um e-mail, um sinal de fumaça em código Morse que eu conto aqui. Só não sei se eu vou contar direito. Meu nome é Dani Lisboa, @DaniLisboa e @pod.cashrolê nas redes sociais. Um ótimo resto de dia e até a próxima!